Você que vive em Itajaí ou possui algum vínculo com a cidade, está interessado em conhecer os detalhes da política local? O Fala Vereador apresenta o conteúdo ideal para compreender o que pensam e como atuam os atores políticos que votam as leis e fiscalizam as políticas públicas. Hoje participa conosco o vereador do Progressistas, Maurílio Moraes. Vereador, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao programa. Obrigado pelo convite. Um abraço a todos os telespectadores do programa Fala Vereador. Que Deus abençoe a todos. O vereador protocolou o requerimento número 92 de 2026 para trazer a discussão para a Câmara de Vereadores, junto com o Executivo, sobre a possível viabilidade de uma redução no valor da taxa do ITBI. Qual seria o impacto esperado para o setor da construção civil, setor imobiliário, se essa taxa realmente fosse reduzida ou até mesmo isenta, ampliando assim a política que hoje Itajaí já tem uma grande vantagem, que é o parcelamento. Sim. Muitas vezes o parcelamento que ajuda de alguma forma, mas ele ainda não é o suficiente para que a pessoa conclua, né, de certa forma, a sua obra ou finalize ela para que fique legalizado. Então, essa redução do ITBI, ela seria muito viável porque nós temos cidades próximas a nós também que está tendo um crescimento muito grande, que já estão pensando e estudando a possibilidade de fazer desta forma, porque a prefeitura ganharia com isto, né? As pessoas, os moradores de Itajaí, que têm as propriedades aqui em Itajaí, também passariam a regulamentar as suas propriedades e num valor menor, e eles estariam, de certa forma, legalizados com as documentações dos seus imóveis, e a prefeitura também ganharia com isso, porque mais pessoas fariam, né, toda essa legalização para que seus imóveis ficassem corretos. ITBI é sempre aquele tributo municipal que o comprador paga ao município cada vez que adquire um imóvel na planta, né, vereador? Ou até mesmo um imóvel novo. Isto. Vereador, outros municípios da região já estão estudando a redução do ITBI ou uma nova política, até mesmo, quem sabe, de isenção. Isso daí traria muitos investimentos para esses municípios, mas também ampliaria a competitividade deles com o Itajaí. Como é que o senhor avalia esse cenário de mercado e qual o setor, na verdade, que uma legislação local poderia beneficiar mais? A construção civil ou o mercado imobiliário? Eu acho que esse assunto, se nós fôssemos falar há 10, 15 anos atrás, seria de repente um assunto inviável, correto? Até para o município, em termos de receitas. Mas com o crescimento de Itajaí, com o crescimento de outras cidades próximas da região, né, obriga, de certa forma, a abrir mão, né, de uma forma legal, em algumas situações, para que o progresso possa caminhar junto com a legalidade. Porque muitas vezes as pessoas querem fazer a coisa legal, de certa forma, mas existem essas dificuldades, muitas vezes dificuldades financeiras. Tem um valor para X, mas X mais o Y ele não conseguiria. Então, eu acho que se nós tivéssemos essa redução, teríamos sim no progresso de Itajaí e da região, vamos falar assim, região, porque muitas vezes nós não podemos pensar só na nossa cidade, temos que pensar nas cidades próximas, porque caminhamos todos juntos. Não tem como ter progresso em uma cidade e a outra ficar um pouco parada. Eu acho que temos que... O senhor acredita que se uma política tributária de qualquer setor for implantada em algum município vizinho, Itajaí deve olhar para essa política tributária e discutir internamente para também continuar uma cidade competitiva? Correto, para tornar uma cidade continuar sendo uma cidade competitiva, até porque nós temos essa vantagem.
Então, nós não podemos deixar outras pessoas, outros municípios terem um benefício e nós deixarmos de ter, seja por algum motivo que não seria o justo. Tem um fenômeno que acontece muito quando os municípios estão em crescimento no mercado imobiliário, que é o fator da pessoa comprar o imóvel na planta, fazer um parcelamento com a construtora e adiar a compra definitiva do imóvel exatamente por causa dessa taxa de 2%, 3% que o ITBI incide sobre o valor total, muitas vezes, vereador. E nesses casos, já de repente influenciaria outras pessoas a aplicar desta forma, porque de repente o valor do ITBI não seria exorbitante, não seria uma coisa que estaria fora dos recursos dele. Vereador, o crescimento e desenvolvimento urbano de Itajaí também traz muitos desafios para o município. Um dos desafios mais urgentes diz respeito à mobilidade urbana. Nós temos algumas regiões superpopulosas do município, como o bairro Cordeiros, bairro São Vicente, e o senhor está preocupado ali com algumas obras de infraestrutura e está solicitando ao Poder Executivo que ele planeje e ofereça uma nova ligação, uma ponte ligando o bairro Cordeiros à rua Pedro Cristiano de Miranda. Vereador, como é que surgiu, como é que o senhor percebeu essa necessidade para a localidade? Essa necessidade o binário foi excelente, né? Fizeram no São Vicente, pelo menos eu penso que está muito bom, só que ainda temos que ter algumas correções, e uma dessas correções seria uma ponte ligando a Pedro Cristiano de Miranda direto no bairro Cordeiros, correto? Porque daí nós teríamos a facilidade de as pessoas estando no bairro Cordeiros não precisa entrar na ponte Tancredo Neves para fazer aquela volta. Eu acho que nós teríamos um melhor trânsito ali, porque ainda a ponte Tancredo Neves, muitas vezes ela fica super congestionada. E a minha sugestão que eu dou também é que, por causa das enchentes e até pela Via Branca, vamos dizer assim, que seria em Cordeiros ali, a ponte que fosse construída, ela fosse elevada, que ela passasse para o lado de lá da rua, para que não atrapalhasse os caminhões que passassem, né? Porque Itajaí vai crescer muito, né? Está em pleno desenvolvimento. E se a ponte ela não for posterior à rua, ela vai, de certa forma, impedir também. Então, vamos pensar já e fazer uma ponte assim. Quando caiu a ponte Tancredo Neves, quando ela foi impedida, isso faz uns 15 anos atrás, eu solicitei que aquela ponte ali, ela fosse construída de uma outra forma, fosse construída elevado para não atrapalhar a linha branca. Mas, infelizmente, eles acharam melhor fazer da forma que já estava, no caso, corrigiram o erro e ficou assim. Mas eu penso que nós temos que pensar, nesse sentido, seria a linha branca que eles falam, né, dos caminhões, e também por causa das enchentes. As pontes, quanto mais baixa, pior, porque ela obstrui muito a água. Então, teríamos também que pensar neste caso. Vereador, em suas conversas com a comunidade, conversas informais com integrantes do Poder Executivo, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, o senhor uniu elementos suficientes a ponto de temer um colapso na mobilidade urbana nessas regiões? Eu penso que não teremos um colapso dessa forma, porque tem momento que tu passa por essas vias, não tem ninguém, né? Tem um momento que tem. Então, eu acho que as pessoas, os moradores, eles vão também diluindo esta situação. Muitas vezes eles pegam um determinado trecho e chega lá, se deparam com alguma situação, uma obra, né? Então, opa, amanhã eu já não passo por aqui, eu já vou fazer um outro trajeto, né? E eu penso que Itajaí, né, nesse desenvolvimento todo,
está fazendo essas obras e é necessário. Tem obras que tu nem imaginaria que aquilo ali não tinha um esgoto, não tinha uma outra situação. Né? Então, Itajaí ficou parado por muitos anos, fazendo só menos do que o básico. E agora não, agora nós estamos fazendo, vejo o governo fazendo, situações que são obrigadas a ser feitas e situações que dependem de outra. Então, começa aqui, daqui a pouco já tem mais isso formado, daqui a pouco tem... Então, são situações difíceis, mas são obrigadas a ser feitas. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo e já já voltamos com o segundo bloco do Fala Vereador. Até mais! Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se em nosso canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Spotify, no Instagram e também no X. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos com o segundo bloco do Fala Vereador. Hoje está conosco o vereador do Progressistas, Maurílio Moraes. Bom, vereador, o senhor é autor também de um requerimento, número 91 de 2026, que questiona o Executivo Municipal sobre a viabilidade de, quem sabe, talvez, terceirizar o serviço de acolhimento, orientação e encaminhamento do Centro Pop. Na verdade, seria a abordagem social ter alguns braços terceirizados. A gente sabe que é uma proposta polêmica, que de repente talvez não esteja prevista, né, no que preza assistência social, no orçamento do município, mas é uma alternativa, porque da forma que está, muitos problemas ainda continuam acontecendo no município, não é, vereador? Correto. Eu acho que o Centro Pop faz um serviço todos maravilhoso, tá? Só que essa abordagem, ela não é uma coisa tão simples. Não é só chegar lá e tá resolvido o caso. Entendeu? Então, eu acho que uma terceirização, ela poderia ajudar, né, contribuiria mais com um psicólogo, com toda, tem uma cadeia de profissionais que poderiam estar presentes naquele momento e estes profissionais poderiam ajudar as pessoas, ajudar a família. Assistência social. Assistência social. Então, é um leque muito grande. Não é só chegar lá, de certa forma, e limpar, de varrer, não. É um trabalho minucioso. Por que eu quero dizer que esse trabalho é minucioso? Para nós obtermos um resultado positivo. Não adianta nós fazermos só, né? Você leu, vai para cá ou vai para lá, e não termos um resultado positivo, tanto para nós, para a prefeitura, né? Para o governo, quanto para a pessoa que é o mais interessado, para a família, né? Uma pessoa desta, eu acredito na recuperação dessa pessoa. Só que muitas vezes a recuperação dela é um processo demorado. E esse processo, ele vai depender de psicólogo, muitas vezes de uma fisioterapia e outras situações, outros programas que uma terceirização poderia ajudar o Centro Pop com uma terceirizada. Muitas vezes poderia ser uma associação, né, que faça já um trabalho desta forma, né, ou se adapte a essa situação. Eu não sei se deve ter exemplos em outras cidades maiores, porque a coisa não é uma coisa tão simples assim. Porque muitas vezes as pessoas que trabalham com o município
não é que não estão estruturadas para aquela situação, mas precisam de uma ajuda, porque são muitos casos. E cada caso, ele é diferenciado. Cada caso daquelas pessoas é diferenciado. Então, tem que se tratar ele individual. Não fazermos uma limpeza geral. Tem que ser uma limpeza bem minuciosa. O concurso público não seria o ideal, adequado para preencher esses profissionais, ou você também acredita que o município é carente em infraestrutura, em estrutura para esse acolhimento e encaminhamento? Olha, eu não sei se um concurso público, ele, no caso, abrangeria todo esse leque que eu penso, entendestes? Porque eu acho que se a gente se terceirizarmos uma empresa, eu falo empresa, né, uma associação, que tenha todo um processo, porque muitas vezes uma pessoa que passa, para ser bem sincero, muitas vezes uma pessoa que passa num concurso público para uma determinada função, ela até exerce uma função, ela é competente para aquela função, mas ainda precisa ela precisa ser mais delicada em algumas situações. E tem pessoas que não o são. Está em alguma situação. Ela é capaz, mas não faz aquilo com mais carinho, vamos dizer assim. E uma terceirização, uma associação, ou uma coisa assim, as pessoas muitas vezes que se dedicam a isto, tá? Mesmo sendo remunerada, não pela prefeitura, mas pela associação ou pela empresa terceirizada, se busca qualidade, correto? Qualidade, e tu podes cobrar mais. É nesse ponto que eu me refiro, assim. Tu está entendendo? A não ser que a prefeitura também, não, nós vamos formar uma equipe. Ótimo, tu está entendendo? Mas eu vejo que a cobrança poderia ser maior e termos mais qualidade se fosse uma terceirizada. O que o senhor quer dizer, então, é que a legislação federal, que prevê o Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, ela contempla toda essa abordagem em todos os processos, mas muitas vezes os municípios não conseguem criar e montar uma estrutura que consiga alcançar os resultados em cada um dos processos. Correto. É isso? Correto. É nesse ponto, e porque cada caso é um caso. Existem casos que, por exemplo, as pessoas os parentes não moram aqui, né? Então, então tem que ter, para termos um resultado positivo, não adianta fazermos alguma situação sem termos um caso positivo, resultado positivo, porque o resultado positivo é tirar aquela pessoa daquela situação e trazê-la para a sociedade. Bom, nós vamos fazer mais um rápido intervalo e já voltamos com o terceiro e último bloco do Fala Vereador. Até mais! Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se em nosso canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Spotify, no Instagram e também no X. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos com o terceiro e último bloco do Fala Vereador. Hoje está conosco o vereador Maurílio Moraes, do Progressistas. Vereador, no último dia 27 de maio, a Câmara de Vereadores realizou uma audiência pública para discutir os serviços funerários no município. O senhor presidiu o debate, que contou com a participação de servidores públicos do município, servidores do cemitério, gestores da Secretaria de Obras e também advogados que estão estudando alternativas para a construção de um edital que garanta segurança jurídica às empresas vencedoras, vereador. Hoje, 2 empresas prestam serviços no município em contratos emergenciais
Isso porque já houveram problemas em editais passados. Vereador, como solucionar tudo isso? Como é que o senhor avalia o debate? Qual o encaminhamento vai ser feito daqui para frente? A audiência pública foi um sucesso. Tivemos a participação das empresas que hoje participam aqui, Itajaí, poder público, o público, sim. E eu acho que isso é o primeiro passo, né? O primeiro passo para uma regulamentação do serviço funerário na nossa cidade. A nossa cidade cresceu muito, né? E nós temos que dar uma qualidade de vida e até de situações que um dia todos nós passaremos, que é a morte, a despedida, né? Então eu acho que Itajaí tem que estar preparado com isto, até para dar oportunidade para os moradores ou para as pessoas que vão usar esses serviços a terem opções, né? E também legalizar essa situação até para as próprias empresas, né? E, como eu falei, isso é o primeiro passo. Próximo passo, provavelmente, vamos fazer todo esse estudo, provavelmente o prefeito, vai ter que mandar algum projeto para a Câmara, né? Porque nós temos que nos adequar aos poucos. Tem que atualizar a legislação que regulamenta o serviço no município, correto, antes de lançar um edital. Correto. Então, antes de lançar esse edital, provavelmente ainda vamos ter bastante trabalho. E é uma situação assim que há muitos anos era, de repente, empurrado para baixo do tapete, de alguma forma, como se fala, né? E agora não. Agora eu tenho certeza que o governo encarou e quer fazer a coisa correta, porque em algum momento isso era obrigado a ser feito. Podia ser nessa gestão, podia ser daqui a 10, 20 anos, vamos supor. Mas não. O governo realmente, não, eu vou encarar e vou resolver esse problema, que é um problema que tem que ser resolvido. Nós não podemos deixar essa regulamentação do jeito que estava, correto? Então, quero parabenizar o prefeito Robson pela atitude, né, de não deixar a coisa passar batida. Então, eu acho que as coisas vão indo e Itajaí, não só na regulamentação das funerárias, mas em outras situações que vão ser obrigados também a ser feito, para que nós possamos ter uma cidade que daqui a 50 anos, 100 anos, as pessoas que lá estiverem como gestores ou como moradores, né, daqui a 50, 100 anos, eles terem um benefício na qual a gente já começou a ajeitar daqui para frente, né, e não ter mais problema no futuro. Quanto mais anos passarem sem que seja feito este processo, mais problemas vai ter. E a população vai aumentar mais ainda. Vamos falar um pouco de mobilidade urbana, mas voltada à pessoa com deficiência. Acessibilidade, vereador. Socorro. Vereador, no ano de 2025, a Câmara instalou uma comissão especial para tratar do assunto. O senhor atuou como relator, teve o vereador Mamão também na comissão e teve também outros vereadores, não é? O senhor ficou como relator ali e encontrou o diagnóstico. Olha, a situação de Itajaí é essa. Foram ouvidas entidades, pessoas com deficiência, representantes do poder público, para identificar e fazer um estudo, né? Mas no seu diagnóstico, quais foram os principais problemas que surgiram? As calçadas. O principal problema foi as calçadas. E eu vejo que, de certa forma, lógico, está se lutando para isto, mas as pessoas que estão construindo as suas calçadas deveriam ter um entendimento de fazer a coisa correta. Eles querem fazer melhor do que o vizinho, mais alto do que o do vizinho, botar um piso
que é derrapante, não tem esse pensamento assim. Eles acham, não, por aqui não passou ainda nenhum cadeirante, então vai ficar dessa forma, eu vou fazer da forma que eu quero. E não, deveria seguir as normas da prefeitura que existe para que seja feita, mas muitas vezes eles fazem de uma forma que quando a prefeitura chega lá para fiscalizar, que na realidade é bem difícil ter essa fiscalização, que é também um problema nosso, é a fiscalização, e daí a gente fica com o maior problema na mobilidade, nessa parte de acessibilidade às calçadas. Depois, o transporte coletivo também, conversamos muito sobre esse assunto. Houveram algumas denúncias, né? Sim, houve algumas denúncias, só que são denúncias que muitas vezes as pessoas continuam fazendo a mesma situação e não tem assim um resultado. Tivemos diversas reuniões, conversamos com o prefeito Robson também, houve a informação na qual nós vamos ter uma secretaria já direto para o deficiente, né? Então, isso é visto com bons olhos. Eu acho que estamos dando o primeiro passo. Quando o senhor falou socorro, para quem é esse pedido de socorro? Porque às vezes assim, a gente parece que não, só o poder público não dá conta. Calçada Sim. Não é só do poder público, o ônibus também não... Correto. Eu falo socorro porque muitas vezes eu sou obrigado a ir com a cadeira de roda em algum local e... O senhor está sempre pedindo socorro. Sempre tem que estar pedindo socorro, alguém tem que estar me ajudando. Muitas vezes eu estou pela rua, por aí, e as pessoas passam de carro, me cumprimentam, e eu, meu Deus, que vergonha eu estar em alguma situação que poderia ser melhor para a gente passar, e tem que estar levantando a cadeira, tem que fazer toda uma logística para chegar a um determinado ponto. Assim, e a gente sendo vereador, sendo deficiente, tá, e tu não consegue, tu não dá um passo. A comunidade às vezes não fala, resolve lá, vereador, né? Também tem isso. E uma das coisas que eu bati pé nesta comissão, mas fui vencido, é que eu acho que o passeio público às calçadas deveriam ser de obrigação da prefeitura, do poder público. Porque a maioria da população não terá condições de arcar com o custo da calçada. Correto. Daí, eu penso que se a prefeitura for fazer a calçada do jeito que ela precisa, ela até poderia cobrar uma taxa, não exagerada, mas a taxa da pessoa. A calçada eu estou fazendo do meu jeito, do jeito que ela quer. Do padrão. Do padrão. Tu está entendendo? Então, mas não... Esse foi o meu clamor, mas não consegui porque eles acham que de repente seria um custo muito alto à prefeitura ou alguma coisa mas parecida. Não daria para colocar em algum dos tributos municipais? Correto, exatamente. Mas que começasse aos poucos. Não precisa não, agora é eu que vou fazer as calçadas e vou fazer em tudo já. Não, gradativamente. Até algumas calçadas eles começaram a fazer, mas não... Eu não gostei muito em algumas situações que foram feitas, não, assim, não teve assim não foram boas. O que o senhor não gostou? Tipo assim, a entrada de rampa, entendeu? Ela não te dá uma segurança para te passar. Tu tá entendendo? De uma rampa pro... Isso eu estou te falando, se tu fores na rua Marcos Conder. É uma vergonha. Muito íngreme. Só com a ajuda de alguém que tu vai conseguir subir, senão tu vai virar a cadeira. Tu tá entendendo? E foi feito agora, com todo o pedido, mas infelizmente as pessoas não conseguem entender. A comissão sugeriu a criação de um programa municipal de calçadas. É esse que o senhor está se referindo ou um programa que o município faça à sua maneira? Não, a minha sugestão foi esta, para que a prefeitura estude um programa... Mas o senhor já tem a informação prévia de que isso não, inviável. Infelizmente foi inviável. Pode ser com a criação de uma secretaria, pode ser que
a gente vai ter um êxito melhor, né? Mas assim, eu vejo uma barreira muito grande, infelizmente. Por que eu vejo essa barreira? Porque as pessoas deviam fazer a situação consciente. Não precisar passar por alguma situação para fazer a calçada. E nós temos em Itajaí diversas calçadas, algumas bem próximas ao prédio da Câmara de Vereadores, em que a mobilidade do pedestre, sem nenhuma restrição de mobilidade, já é difícil. Já é difícil. Aquele que tem a mobilidade reduzida já terá uma dificuldade enorme de passar por ali. Vai ter que passar pela rua. Quem está de cadeira de rodas, impossível. Aí é só na faixa de rolamento, é só em outro... E eu penso assim, ó, que muitas vezes as pessoas não pensam dessa forma. Lógico, acontece, né, alguma situação com pessoas e ficam paraplégicos, um acidente, alguma coisa assim, mas nós temos que ver as pessoas idosas, as mães com o neném. Então tem todo um processo que não é só o deficiente, entendesse? E parece uma coisa tão difícil, e não é tão difícil. Em diversas pessoas me cobram e falam assim, não, Murilo, vamos lá para os Estados Unidos, vamos lá para fora, vamos viajar, que eu nunca fui, vamos lá tem, a mobilidade lá é ótima, lá não tem problema, tu vê as pessoas assim. Então tu começa a analisar em alguns países que lá eles aprenderam com a dor de uma guerra, em uma situação assim, que muitas pessoas ficaram mutilados, então eles aprenderam na dor, correto? E nós aqui não precisávamos isto para aprender, só termos a conscientização de fazer a coisa correta. Vereador, para finalizar, tem algum prazo para vir um projeto para criar essa Secretaria Municipal de Acessibilidade? A princípio, foi só com nenhuma reunião conversamos, não tem assim um prazo, mas eu calculo que o mais rápido possível, eu acho que isso já pode estar nascendo. Vereador, obrigado por aceitar o convite e participar conosco aqui do programa. Eu que agradeço a vocês, que Deus abençoe, sempre lhe dê muita sabedoria, muita paz. Um abraço a todos e Deus abençoe. E obrigado a você também que nos acompanhou. Lembrando que esta e outras entrevistas estão disponíveis no canal da Câmara de Vereadores de Itajaí, no YouTube, e são transmitidas pelo canal 14 da Claro TV. Até a próxima!